Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Spoilers da Vida, para você que gosta de ouvir histórias e insights que vão te tirar da zona de conforto. Aqui eu vou falar sobre comportamento, inovação, coaching e programação neurolinguística. Toda semana vai ter um novo episódio para você curtir. Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 15º episódio da primeira temporada do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio eu vou falar um pouco mais sobre foco e disciplina e como isso está relacionado ao nosso momento atual. Se você está ouvindo isso mais para frente, a gente está num momento de pandemia, onde muitas pessoas estão trabalhando de casa ou estão isoladas socialmente e não têm contato com outras pessoas. E ficar dentro de casa trabalhando tem suas características, não é um home office tradicional, mas tem suas características. E a minha ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre isso, sobre foco e disciplina, a diferença entre eles e como eles podem influenciar no nosso dia a dia e para manter um pouco mais de sanidade, para manter um pouco mais de organização na nossa rotina e trazer aqui alguns insights e algumas ferramentas que podem ser utilizadas, tá bom? Então imagina que você está em casa, começando o seu trabalho, só que aí daqui a pouco vem um monte de pensamentos de coisas que você gostaria de fazer, lembra que tem que consertar o armário, trocar a lâmpada, arrumar o quarto, ver que a sua mesa está desarrumada, um monte de coisas que estão ali para te tirar o foco. E tem uma razão disso acontecer. Tem um estudo, que eu acho que eu até já falei em outro podcast, em outro episódio do podcast, que é um estudo da professora e pesquisadora californiana Gloria Mark, e ela decidiu investigar quais eram os efeitos da tecnologia nos dias de hoje. Na verdade, ela fez essa pesquisa em 2004 e naquela época ela viu que o tempo em média que uma pessoa se mantinha com foco em uma atividade sem interrupção era de 3 minutos. Então você imagina como é que é o resultado desse foco hoje em dia, né? Ele foi replicado em 2014 e em 2014 ela teve o resultado que o foco se mantinha por 59 segundos. Ou seja, a cada minuto a gente é bombardeado por estímulos que forçam a gente a perder o foco e a atenção. Então, o que isso daí pode causar? Você imagina, por exemplo, que você iria escrever um e-mail de 1 minuto e que você pode acabar pela distração levando 3 minutos para escrever aquele e-mail. Parece uma besteira, mas é uma atividade rotineira que a gente está o tempo todo fazendo e que nesse caso teve um aumento de 200% do seu tempo total. Então você imagina para outras atividades que a gente é interrompido por conta desses estímulos externos, né? E para que a gente possa lidar com esses estímulos, o principal é que a gente tenha foco e disciplina. Então, para fazer uma analogia aqui, imagina que você está dirigindo numa estrada escura. O foco é basicamente o seu farol, é para onde você está apontando naquele momento. É o que você está vendo ali na frente, é o caminho que você está seguindo. E disciplina é quando você vê várias bifurcações nesse teu caminho e você vê luzes ou coisas que sejam atrativas nesses outros caminhos, mas você decide seguir o caminho que você conhece, o caminho onde seu foco está apontando. Basicamente, de forma bem simplista, é isso daí que é a diferença entre foco e disciplina. Foco é o que você tem que fazer, é aquilo que você está prestando atenção, e disciplina é fazer aquilo independente de todos os estímulos externos que você esteja tendo, tá bom? E por que isso acontece? Para poder explicar isso, eu vou entrar um pouquinho aqui em terminologias mais científicas da neurociências, que é o sistema ativador reticular. E o que é o sistema ativador reticular? Ele nada mais é do que uma mistura de porteiro com assistente pessoal que deixa entrar informações para o nosso cérebro que nós dizemos que são importantes naquele determinado momento, que é o nosso cliente habitual. Então, por exemplo, se você decidiu comprar um carro, decidi comprar um Logan, um Renault Logan. Quando você andar pela rua, eventualmente você vai começar a ver vários carros iguais ao que você quer comprar. Se sua esposa ficou grávida e vocês estão pensando em comprar um carrinho de bebê, você vai ver várias pessoas com aquele carrinho de bebê que vocês pensaram em comprar. Por quê? O seu cérebro ele mudou o foco dele e está naquele momento focado no que você definiu para ele que era importante. E por que esse sistema é tão importante para a gente? Imagina um momento de crise, que você tem que resolver e está numa sala de guerra, teve um problema com o cliente, enfim. Se você focar somente no problema, se o teu cérebro estiver somente focalizado no problema, eventualmente você não vai conseguir ver a solução.
Então o ideal quando você está nesse momento é tentar dar um passo atrás, mudar o seu foco para pensar na solução e aí ativar o seu sistema ativador reticular para estar com importância naquele momento para a solução e não para o problema, e aí sim você vai conseguir resolver isso de forma mais fácil. Quer ver um exemplo simples disso? Olha o ambiente onde você está agora e pensa olha para 5 objetos pretos que tem nesse seu ambiente. Agora feche os olhos e me diga 5 coisas vermelhas que você vê ao seu redor. Provavelmente você não vai lembrar. Por quê? Porque o seu foco nesse momento foi em ver coisas pretas. E aí o seu SAR, que é o sistema ativador reticular, estava focado em coisas pretas. E eventualmente você deixou de ver todo o resto que estava acontecendo. E por que eu estou falando do sistema ativador reticular? Nosso momento atual, a gente está focado no problema, a gente está focado no coronavírus, focado em morte, a gente está tendo uma obesidade de informações que é muito ruim para a gente está tendo várias mídias e várias formas de entrada dessas informações, então estamos sendo bombardeados por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por e-mail, pela televisão, pelos canais que vocês entram, seja Globo.com, CNN, enfim, qualquer canais que vocês estejam assistindo, todos eles estão bombardeando a gente com isso. E o que isso vai causar no nosso momento atual? Nós vamos ficar ansiosos, nós vamos ficar estressados, isso vai gerar uma sobrecarga muito grande de adrenalina no nosso corpo, que pode ocasionar outros transtornos. A gente vai acabar se frustrando porque a gente cria expectativas de mudanças que estão totalmente fora do nosso controle, e tudo isso é estimulado pelo foco que a gente está dando. Então, se você quer ter mais disciplina, quer ter mais foco, quer trabalhar melhor de casa, a primeira coisa que eu te daria como dica é: desligue a televisão e tente se bloquear dessas informações. Não é ficar alheio a tudo, muito pelo contrário, mas defina, olha, de 8 às 9 da noite eu vou entrar na internet, vou procurar sobre o assunto, vou entender o que está acontecendo. Mas o resto do meu dia eu vou estar focado no meu trabalho, vou estar focado em estar com a minha família, vou estar focado em fazer um exercício físico ou em me desenvolver, mas não esteja focado simplesmente no problema, na pandemia, no momento atual que a gente está passando. Então essa seria a primeira dica para você manter o seu foco. A segunda dica que eu daria é: seja monotarefa. Existem alguns estudos que mostram vantagens de ser monotarefa em cima de tentar ser multitarefa, porque no fundo todos nós somos monotarefas. A gente faz uma troca entre uma tarefa e outra, e alguns de forma mais rápida, outros de forma mais lenta. Mas a verdade é que esse estudo mostra que pessoas que são monotarefa, elas acabam terminando as atividades dela de 20 a 30% mais rápido do que as que tentam ser multitarefa. Isso já seria uma vantagem por si só. Mas além disso, existe uma outra vantagem, que é toda vez que você termina uma tarefa, você produz neurohormônios que te dão a sensação de prazer. E quando você está tentando realizar várias tarefas ao mesmo tempo, o que acontece é que você vai levando mais tempo para terminar essas tarefas e eventualmente pode nem terminar no final do dia e deixa de liberar esses neurohormônios que te dariam mais motivação, que te manteriam mais feliz durante o seu dia, entendeu? Então essa é a grande vantagem de ser monotarefa, ser mais produtivo e sentir mais prazer no que você faz. Um outro ponto importante para você conseguir manter o seu foco é tentar definir todas as atividades que você vai fazer no dia anterior, preferencialmente na noite do dia anterior, porque aí você sabe que não vai ter interrupção quando você estiver pensando sobre isso. E no dia seguinte, quando você começar, você já tem toda a programação do seu dia. Obviamente, temos que ser flexíveis, temos que saber lidar com isso, mas você já vai saber o que você tem que fazer e ordenado por prioridade. E aí a gente entra um pouco agora na parte da disciplina. O foco, eu acho que isso que eu falei já são os pontos mais importantes, né? E aí a gente agora vai entrar um pouco na parte da disciplina. E disciplina, como eu falei, é você se manter no rumo independente do que aconteça, é você ter aquele impulso de ação, que é o que faz com que você faça a atividade que você tem que realizar, o teu objetivo, independente do que aconteça ao teu redor. E aí eu acho que o primeiro ponto vem da programação neurolinguística, eu acho que é treinar o seu cérebro para não aceitar desculpas. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem um objetivo de caminhar todo dia 5 km. E aí um belo dia você está caminhando e está chegando lá pelo 4,8 km, e aí você fala: cara, tô cansado, tô com uma dor aqui, vou voltar agora, que eu já andei 4,8, então já está muito bom. Nesse momento, o que você está dizendo para o seu cérebro? Que não chegar ao teu objetivo é algo aceitável.
é algo tranquilo para você, não tem problema. Isso não serve só para os 5 km, serve para qualquer coisa que você esteja fazendo. Imagina que você esteja no seu trabalho e você tem, 3 relatórios para entregar no dia, mas aí você entrega 2 relatórios e deixa um quase pronto. O quase pronto para você vai te dar uma sensação de que você concluiu o seu dever, que você está bem. Por quê? Porque você aceita o quase, você aceita o tentar. Então, quando você quiser fazer uma coisa efetivamente, a primeira coisa é falar, eu vou fazer, não é eu vou tentar. Quando você fala eu vou tentar, você tem aí um percentual de chance de não conseguir fazer. E aí você está dizendo para o seu cérebro que isso é tranquilo. Então, sempre que você quiser fazer alguma coisa, faça ela do início ao fim. E não diga que vai tentar, diga que vai fazer. Parece uma besteira, mas isso influencia muito em como você vai lidar com a situação. Um outro ponto que ajuda a manter bastante a disciplina é você se comprometer com outra pessoa. E isso acontece porque a gente quer ser congruente entre o que a gente fala e o que a gente faz. Então, quando a gente se compromete com uma outra pessoa falando que vai fazer alguma coisa, a gente se sente mal por não fazer. E isso ajuda a manter aquela motivação, manter aquela disciplina. E se ainda for uma pessoa que vai te motivar, que vai te apoiar, melhor ainda, porque ela o tempo todo vai estar ali com você, te puxando para frente, te garantindo esse andamento, não cair nessa inércia. Então, o segundo ponto eu acho que é esse, que é se comprometer com alguém. O terceiro é uma coisa meio óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Faça mesmo que você não queira fazer. Muitas coisas a gente fica ruminando, eu preciso fazer isso, e aí você vai procurar uma outra coisa que é mais interessante, vai procurar uma outra que é mais fácil, vai procurar uma outra que vai te dar mais prazer, e deixa aquela que é importante para o final. Por quê? Porque eventualmente você vai ter que entrar em contato com o cliente para contar alguma coisa ruim, ou você vai ter que fazer uma atividade que não necessariamente você gosta, talvez um relatório, talvez um exercício físico, aí vai de cada um. Mas a verdade é que a gente acaba deixando de lado aquilo que é menos interessante para a gente, aquilo que efetivamente vai gerar um gasto de energia e que a gente não consegue ver como uma coisa positiva. Então, se você está com algum cenário desse, seja em casa, seja no trabalho, o ponto principal é, independente de você querer ou não fazer, faça. Porque depois que você fizer, lembra que eu falei que você vai liberar neurohormônios que vão te dar a sensação de prazer? Independente se for uma atividade boa ou ruim, você vai acabar fazendo isso e vai liberar uma sensação de prazer ao final. E por último, o que ajuda bastante na questão do foco é você meditar todo dia de manhã. Se você não tem o costume, começa com 2 minutos, 5 minutos e vai aumentando. Ou se mantenha, você tem que saber o que é necessário para você. Você vai sentir a diferença nos seus pensamentos, na sua lógica durante o dia, na sua tranquilidade, em manter a sua organização, manter o seu foco, em executar o que você tem que fazer até o final do dia. E essa meditação, para quem nunca fez, eu sugiro que procure Spotify, Deezer, qualquer agregador desses de áudio, vai ter um canal lá de meditação guiada. E você pode procurar um, e às vezes você bota lá, meditação guiada 5 minutos. E ele vai ter uma trilha de meditação guiada de 5 minutos que vai te apoiar bastante. Não se preocupe se num primeiro momento, eu não consegui manter minha mente limpa. Pode ter certeza, isso é muito normal. Você vai ter que criar o hábito de meditar. Então, para todos os sentidos, isso vai ser algo como um ruído no seu dia a dia, até que você se acostume com esse ruído e ele vai fazer parte do seu dia a dia como uma coisa positiva. Então, não se preocupe se num primeiro momento você não se sentir confortável com isso. É super natural, tá bom? E se vierem pensamentos, deixa que eles venham e deixa que eles vão embora, não tem problema nenhum. E aí, gente, para apoiar, principalmente para quem é de tecnologia, que pode utilizar ferramentas como essas, eu utilizo algumas ferramentas que me ajudam bastante. Uma delas é chamada Wunderlist, que é uma lista, é um checklist, que me permite botar os itens lá. Depois eu vou deixar todos os nomes aqui na descrição do podcast, para que vocês possam buscar pela internet. E além do Wunderlist, eu também utilizo o Quire, utilizo o Trello, então dependendo de como eu queira fazer o acompanhamento, mais visual, mais lista, eu utilizo uma ferramenta ou outra. E eu também utilizo alguns plugins do Chrome para bloquear o site por um determinado tempo. Então tem um chamado Lit Block, que eu boto aqui e ele me permite bloquear, por exemplo, Facebook, Instagram, BuzzFeed, enfim, entre outros. E aí eu consigo dizer, olha, me libera ele de 1 em 1 hora durante 5 minutos. E aí eu fico sem aquela tentação de fugir daquilo ali.
Existe o mesmo tipo de aplicativo para o celular, mas eu costumo botar o celular de cabeça para baixo para não ficar atento às notificações e conseguir me concentrar melhor. E eu também gosto de usar tracker de produtividades, assim como o Way Tracker, tem o Daily Habits, Focus Matrix, então tem vários trackers e você pode não necessariamente usar um aplicativo, você pode usar uma folha de papel desde que permita você acompanhar a sua produtividade, ou seja, ver o que te tomou mais tempo, onde você gastou mais tempo no seu celular, onde você gastou mais tempo na sua navegação da internet, enfim, é para você ter um log do seu dia e saber efetivamente como é que está a execução e o que você conseguiu concluir e não concluiu. E alguns deles vêm até com um foco em gamification para dar um desafio, né? Deixar você mais contente em realizar as atividades do dia a dia. E esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Eu preferi falar um pouquinho mais sobre essa questão da organização da rotina, do dia a dia, principalmente em casa, para quem está de home office. Durante essa semana eu tive alguns casos de pessoas que conversaram comigo e que estavam tendo problemas assim, ainda em se adaptar. Então achei importante trazer esse tema aqui. A ideia hoje nem era essa, era falar um pouco mais sobre propósito, trazendo uma ferramenta chamada Ikigai, mas isso vai ficar para um outro podcast, para um outro episódio, que eu acho que a gente ainda tem bastante tempo e bastante conteúdo aí pela frente. E se você gostou, não se esquece de curtir, deixar seu comentário, fazer o seu rate lá, botar 5 estrelinhas se você estiver ouvindo em qualquer agregador, porque só assim que esse podcast vai acabar sendo mais distribuído entre as pessoas, assim e compartilhando. Então, se você recebeu esse link pelo WhatsApp ou por qualquer outra ferramenta, LinkedIn, pelo Workplace, enfim, não se esquece de compartilhar para que outras pessoas também possam aproveitar esse conteúdo, tá bom? A gente se vê na segunda que vem. Um abraço e até mais. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar também os links para as minhas redes sociais na descrição. Um grande abraço e até a próxima!